Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar do bullying. O bullying é uma atitude agressiva que começa com gozação e pode acabar até em agressão física. Isso, assim, uma definição, digamos, muito rápida a respeito. Mas como é muito comum entre crianças e adolescentes nas escolas, e às vezes é encarado como brincadeira, mas pode gerar danos para a vida inteira, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa escreveu um livro sobre esse assunto, Mentes Perigosas nas Escolas. Ela mostra como identificar e combater essa forma de covardia entre os alunos. E eu começo falando com a Ana Beatriz Barbosa sobre o bullying, que é muito comum, né? Muito. Foi bacana que você está botando o que é brincadeira, o que é bullying, né? Por exemplo, bullying a gente define como toda violência praticada ou por meninas ou por meninos que ocorre no território escolar. Mas para ser bullying, né, a gente precisa de algumas características. Por exemplo, a gente precisa que seja uma agressão intencional, quer dizer, não é por acaso que eu magoei você, eu quis fazer isso. Ela tem que ser repetitiva, não basta uma vez, eu tenho que te agredir no mínimo 3 vezes. E ela também não é justificável, quer dizer, não tem nenhuma medida assim, eu vou te implicar com você porque você implicou comigo. Não, eu resolvo implicar porque você é mais frágil, eu vou implicar com você. É aquilo que na minha geração chamavam pele na escola, né? Hoje, só que é levado às últimas consequências. As últimas consequências, e tem uma coisa, porque você fala assim, mas tem coisas que é brincadeira. Por exemplo, eu na Bahia me chamo de negona. Eu adoro. Porque quando é brincadeira, todo mundo se diverte. Por exemplo, se eu for à Bahia e não me chamar de negona, eu vou ficar muito triste, né? Porque é uma brincadeira já muito antiga. É porque é afetivo chamar de negona. Extremamente afetivo. Eu vou ficar muito chateada se não me chamarem. Agora, no bullying, nunca a pessoa que é agredida toma como uma diversão. É realmente uma coisa agressiva, né? E sempre tem uma coisa, a vítima, ela nunca está em posição de reagir frente à agressão que sofre. Então, o que significa isso? Que os mais fortes acabam escolhendo os mais frágeis para poder zoar, humilhar e fazer sofrer. Isso que é a coisa mais importante. E essa coisa que você falou do repetitivo, sim, é muito importante, porque aí isso meio que autoriza os outros, porque tem os fortes, os fracos e os médios, né? Os que vão na onda. São os espectadores, que a gente chama, aí né? eles aderem aos fortes, porque aí vem que aquele ali pode debochar. Sim. Né? Pode. Isso que você está falando é fantástico. Tripudiar. A maioria das pessoas no fenômeno bullying são espectadores. São aquelas crianças que nem agridem, mas também não defendem o agredido. E eles fazem isso, em 99% das vezes, simplesmente para não ser a próxima vítima. Porque o grupinho que faz o bullying de agressores, geralmente são aqueles alunos mais populares, que dominam a turma, são os meninos mais fortes ou as meninas mais bonitas, mais pops, digamos assim, dentro da turma, e eles obrigam que os outros, se não apoiarem, pelo menos que se deixem neutro ou façam um apoio silencioso. Então, muitas crianças presenciam, chegam em casa, sempre contam que ouviu falar de um colega que está sofrendo bullying, mas está vendo aquilo e não pode fazer nada, por se sentir frágil mesmo. Tem uma idade, Ana, específica para o bullying ou acontece até a adolescência? Assim? Não tem uma idade. Cada vez o que está acontecendo é cada vez mais cedo, infelizmente. Então, o que a gente vê é crianças com 6 anos, com 8 anos. O que está acontecendo é que o padrão de popularidade a ser seguido hoje é muito rígido, né? Então, o garoto tem que ser forte, tem que ter não sei quantas namoradas, as meninas têm que ter a magreza exata, não podem usar óculos. Então, o que acontece hoje... Às vezes com criança? Com criança está acontecendo isso. Muito, muito. Eu tô com alguns casos de criança, um especificamente com 6 anos, que o menino é um doce, assim, é o próprio menino maluquinho. Ele não tem o menor interesse, assim, pelas brincadeiras violentas. Ele gosta de contar história, de desenhar. O que já rasgaram de desenhos dessa criança, assim, o que já pegaram óculos, botaram no chão e pisaram. E ele fica perplexo. Ele não entende como é que fazem isso com ele não faz nada com ninguém. Como é que faz com uma pessoa dessa? O mais importante é o seguinte, Leda, a gente identificar que papel a criança está exercendo no bullying, porque a gente sabe que tem o agressor, a gente sabe que tem a vítima e a gente sabe que tem os espectadores. O agressor, por exemplo, existem 4 tipos de agressores. Existe a grande maioria dos agressores, são aquelas crianças que não tiveram nenhum sistema educacional onde você tenha limite, que intervindo nisso, a coisa se resolve. O segundo grupo são aqueles que não tiveram um exemplo em casa, aí não é mais a educação, é o exemplo de uma educação que associe autorrealização com uma coisa que tem altruísmo social. Quer dizer, aquele pai e aquela mãe que educam
e botam que é bacana você ser uma pessoa solidária, você ser cidadão, dessa noção de cidadania. Um outro grupo é o grupo que a gente chama que passa pelo bullying, faz o bullying circunstancialmente, aquela criança que nunca foi chegada à agressividade, nunca foi assim, mas por uma questão circunstancial, seja porque está um processo de separação muito violento entre os pais, ou porque tem alguém em doença terminal em casa, um avô com doença crônica, e ele naquele momento ele manifesta essa agressividade, mas não está na história dele, quando você vai ver. E tem aqueles que, graças a Deus, é a minoria, que são aquelas crianças que desde muito cedo mostram uma tendência à transgressão. São aquelas que maltratam animais em casa, maltratam a empregada, a babá, tira a onda do professor, não respeita o coordenador. Quer dizer, ele já tem toda uma história de transgressão desde muito cedo. Essa é a minoria, mas são os mais graves. Porque, em geral, eles usam as outras crianças como se fossem soldadinhos para poder fazer, e ele dissimuladamente fica coordenando. Esses são os mais graves. Tem duas coisas que eu acho que a gente precisa saber como é que faz. Um, no caso dos professores, que deve ser dificílimo para o professor lidar com isso. Muito. Né? Sobretudo desse, que não tem limite. Porque é difícil você dar limite na escola se a pessoa não tem limite em casa. Quando não tem limite em casa, em geral os pais são favoráveis a essa falta de limite. Ou negam. Ou então, as professoras não sabem lidar, e eu não sei como é que a família cortaria, quer dizer, como é que recupera um praticante do bullying? Olha, primeiro a gente tem que ver que papel ele faz e em que grupo ele está. Mas o fato é o seguinte, se não houver uma união da escola com os pais e com toda a sociedade, a gente não consegue. Por exemplo, existe alguma política que premia uma atitude anti-bullying? Não. Por exemplo, o Beckman foi um jogador que sofreu muito bullying, né? E hoje ele faz parte de uma entidade chamada Beat Bullying, que é Acabe com o Bullying, na Inglaterra, em que todo ano ele pessoalmente vai premiar a escola e o grupo de alunos que fizeram a melhor campanha anti-bullying daquele ano. Isso inclui teatro, filme que depois vai para o YouTube, quer dizer, é uma premiação. A gente não tem no nosso ensino nada que faça isso, que premie. Então, o que acontece? A gente vê que as crianças que sofreram bullying, em geral, são aquelas crianças, se a gente consegue detectar que talento especial aquela criança tem, que certamente não é o mais comum ou o mais popular da escola, se a gente estimula, eles podem fazer uma coisa chamada resiliência, que é transcender. O que é resiliência? É aquela capacidade do elástico, de quando eu estico, ele volta mais forte. Claro. Então, as crianças que sofrem bullying e que têm o apoio de desenvolvimento de um talento, elas geralmente se autossuperam. É aquela coisa, resiliência, em última instância, é o que eu costumo dizer o seguinte, o que não me mata me fortalece. Então é bem comum você ver, e eu fiz questão de botar isso no livro, um capítulo específico que fala das celebridades que sofreram bullying e que atribuíram o bullying o fato da sua autossuperação. Quando a gente é criança, a gente não tem medo de falar as coisas. Então, por exemplo, de 3 crianças, um é gordinho, outro é magrinho, outro é muito comprido, você chama gordo, magro, comprido, quer dizer, já começa desde daí essa. Eu acho que aí é uma coisa espontânea da criança. Eu não sei até onde está a maldade, até onde está a coisa mais... É espontâneo, Ricardo. Medida, né? O que você mas falou, é a reação do outro, por exemplo. Sabem... Você pode chegar para uma criança, o outro falar, você é gordo. Mas isso não impede eles deles brincarem. Aquele gordo não foi uma ofensa. Foi porque ele é gordinho mesmo. As crianças entendem ali, eu acho. Exatamente. A questão do bullying é quando isso é repetitivo e ele nota que o outro sofre e aí ele vai fazendo. Eu acho que quando ele é discriminado por causa disso. É intencional. É porque eu posso te falar uma coisa, por exemplo, que você não goste, eu saquei por educação que você não gostou, eu não repito isso. Nem vou te perguntar por quê que você não gosta. A gente saca na fisionomia da pessoa. E a criança também saca. O que você estava falando, Jorge? Esqueci, agora estou interessado. Mas acho que essa coisa também não tem muita medida. Você falou que essa coisa 3 vezes, não sei o quê. Tem não, gente... no mínimo, né? Mas eu digo, tem gente que tem uma... O que você falou que supera isso fácil, leva no humor, contra-ataca, e tem outras pessoas que ficam... retém aquilo para si, sofrem, às vezes até silenciosamente, né? O cara fica incomodado com um apelido que dá e não consegue se livrar daquilo, né? Olha só, levar bem não leva não. Eu estou dizendo que algumas pessoas acabam, até por influência de adultos, já que ele não está se enturmando, então vamos supor, o pai vê que ele joga muito bem tênis e começa a levar para onde a autoestima dele possa se destacar. E aí a gente é capaz de identificar esse talento e a gente pode realmente fazer essas crianças darem um upgrade muito grande, porque eles buscam sempre alguma coisa que eles vão poder fazer, que eles se sintam fortes e seguros. E aí não tem mais nada do que o talento. Você quer deixar uma pessoa segura de si?
dá o talento para ela exercer, o talento que ela tem. Os gays devem ser os mais sofrem, né? O gay sofre muito, ainda mais o menino, porque ele acaba sendo vítima de um bullying até sexual. Eu tive um caso agora de um menino que ele não vai mais ao banheiro, 8 anos de idade, na escola. Ele faz xixi antes de sair e só depois, quando chega às 4 horas da tarde. Mas como assim? O que acontece? Não entendi. O que foi detectado pela coordenação foi que tiraram a roupa dele no banheiro. Tirar a roupa de um garoto no banheiro, Exatamente. aí já é uma coisa Aí é complicada. O ponto dele não querer diferente. mais ir ao banheiro na escola, isso é muito sério. Ele ficou com medo mesmo, né? Ele Exatamente. tá assustado. Ele está assustado. E não pode falar, porque a coisa pior que tem é que quem faz bullying ameaça as outras crianças a ponto de falar assim, olha, se fizer alguma coisa, a gente pega a tua mãe. E uma criança de 6 anos acredita. Imagina, aí fica aquela fase que É por isso que as crianças sofrem abusos sexuais e não falam. Sim, levam olha, anos mamãe, pra falar. exatamente, Você pode ver, Acham que vão até deve ser apanhar por ou isso. ficar- ou ele ficar de Porque as castigo. notícias de jornal falam assim, a menina de 12 anos, o padrasto foi preso e abusava desde os 6. Eu falo, poxa, por que ela não falava? Ela não falava por isso, né? Porque ele devia ameaçar. Exatamente, porque a criança, até 12 anos, gente, o raciocínio é muito concreto. Se você fala uma coisa, olha, eu vou pegar sua mãe e sequestrar sua mãe. A criança não tem uma lógica de achar que um grupinho de 8 anos, de pirralho, vai sequestrar a mãe. Mas ele ouve na televisão não sei quantos sequestros, aí é aquela fase que a criança começa a pegar o telefone, mãe, onde é que você está? Mãe, você vai demorar? Você vai ficar em casa? Aí a mãe fica, nossa, meu filho agora é um tal de liga para mim, liga para mim. Isso já está associado a uma fragilidade. Porque a criança que sofre bullying, por exemplo, ela começa a ter mal-estar antes de ir. Quanto mais se aproxima o horário dela ir para a escola, ela começa a dizer, mãe, estou com dor de cabeça, estou com diarreia, estou com enjoo. Ela está sempre criando Mas lá uma coisa, dentro uma cabe à dificuldade. escola fiscalizar e punir Sim. esses alunos lá internamente da maneira deles, entendeu? Mas não basta tem como punir, controlar. Bernardo. Você tem que fazer ser bacana, ser fashion, ser chique, ser solidário. A gente tem que fazer alguma coisa que estimule essas crianças a fazerem um trabalho de repercussão social. Porque senão você fica só na polícia, na repressão. Entendeu? Não adianta só reprimir. Tem que ser bacana lutar contra o bullying. A diversidade do mundo, essa quantidade de informação que a gente tem acesso a tudo, não faz com que as crianças sejam mais abertas à própria diversidade entre elas, assim, ou não? Por incrível que pareça, não. Não? Era para ser. Por exemplo, se você perguntar assim, existe alguma escola no mundo que não tenha bullying? Não. A grande diferença é com a postura que a escola tem perante o bullying. Porque bullying tem sempre, né? Mas a postura que dá a diferença. Agora, quando você coloca numa escola que ela dá apoio, ela não reprime, aquilo tende a se propagar mais ainda. Tudo depende da política que a escola vai adotar. Entendi. Entendeu? Não é uma questão assim, aqui não tem bullying. Não, qualquer lugar do mundo tem bullying. Onde tem relação humana tem bullying, né? A questão é como a gente vai lidar com isso. Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas nas Escolas. Ana Beatriz é uma campeã de vendas. E é com livros assim que informam a gente. Por isso que eu acho que é bacana demais, né? Porque o Mentes Inquietas e Mentes foi o primeiro. Perigosas e tal, tudo fica eu vejo na lista da Veja, né? Fica de mais vendido. E que eu acho Semanas bacana, e semanas. Esse aqui é o mais novo, o mais recente. eu acho Já que tem vai uma logo, logo linguagem tá que na lista. eu consegui estabelecer com as pessoas. Entrou já na lista. Já entrou na Semana lista, tá passada. vendo? Agora entra antes dela vir aqui. Não, mas quando eu venho aqui dá certo. Pois é, antes começava aqui, agora já nem precisa, já decola direto. Mas vem assim mesmo, isso que eu Com acho legal. certeza, sempre. Pois é.